Seja muito bem-vindo a mais uma dica do nosso Revit 2020. E nesta dica a gente vai falar um pouco sobre reformas. Quais são as funções que o Revit vai ter sobre reformas? Vocês veem aqui que eu já coloquei aqui alguns tipos de parede. São paredes que vão ser construídas, paredes que vão ser demolidas, paredes que vão continuar na construção. Então, eu vou falar aqui um pouco como é que a gente pode inserir essas paredes, tendo essa forma de layout. A gente vem aqui em gerenciar e em fase, vamos clicar aqui em fase. Vocês veem aqui que o meu já está todo configurado, algumas configurações. No de vocês, vai estar, talvez vai estar do jeito que está por padrão, né, no Revit, mas a gente vai iniciar colocando aqui como fases existente e fases de projeto. Vocês podem excluir aí a de vocês e colocar aqui essas duas fases do projeto. Aqui em filtros de fase, eu sempre gosto de colocar esses três filtros aqui, o filtro existente, final e reforma. No filtro existente, o que for de novo não vai estar não exibido. O existente vai estar exibido por categoria, o demolido por categoria e o temporário não vai ser exibido. O final, ou seja, como é que vai ficar o nosso projeto no final, com a parte já demolida e com a parte que vai ser construída. O novo vai ser exibido por categoria, é claro que o que for construído novo vai ser exibido. O existente também vai ser exibido, já que ele é o projeto final. O demolido não vai ser exibido, porque já foi demolido, não vai estar disponível no projeto final. E o temporário também não vai estar disponível. Esse temporário, o que é esse temporário? É, por exemplo, um barracão que a gente vai construir na nossa obra. Ele vai ser construído e demolido na mesma fase, não vai permanecer na obra. A reforma, na fase de reforma, que é justamente essa fase que eu acabei de mostrar aqui, isso daqui é a fase de reforma. A gente vai ter o quê? O que está de novo vai estar exibido por sobreposição, existente sobreposição, demolido sobreposição e temporário também sobreposição. Esse é o que vai estar exibido na fase de reforma. E aqui a gente tem justamente a configuração da sobreposição de gráficos. Tanto a existente, demolido, novo e temporário. Como eu havia dito para vocês, essa parte de temporário é o que vai ser construído e demolido na fase de projeto, nessa fase, na fase final, né? A fase existente é a fase inicial, antes de haver a reforma. E a fase de projeto é a fase final, do jeito que ficou depois da gente fazer ali o projeto, desenvolver o nosso projeto e executar, né? Então, essa parte aqui temporária eu gosto de deixar nessa tonalidade azul. Eu vou até configurar aqui a parte do corte, né? De cortar. Eu venho aqui, vocês veem que aqui está a 45 graus, né? O tipo de linha. E eu vou colocar na cor azul, como eu havia dito. Vou deixar ele a mesma cor azul aqui, do jeito que está na projeção. Então, a gente tem aqui a projeção e tem aqui o cortar. Como é que vai estar o nosso novo? Ou seja, o que vai ser construído, né? Como eu havia dito aqui, essa parte aqui amarela vai ser o que vai ser construído. Vocês veem aqui que a gente vai construir um quarto a mais com um banheiro, e outros ambientes. O novo vai estar na cor amarela, mas vocês podem colocar na cor que vocês preferirem, né? Padrão aqui de preenchimento, eu coloco sempre o totalmente preenchido, né? E a cor amarela. Mesma coisa no cortar, padrão, preenchimento total e a cor amarela. O demolido, que é o que a gente vai excluir as paredes que não vão estar mais disponíveis no nosso projeto. Não só paredes, mas a gente pode também inserir lajes e outros tipos
aqui no nosso projeto, o que vai demolir, a gente pode inserir também, como por exemplo, laje ou outros tipos de elemento construtivo. Demolido vai estar na cor vermelha e o preenchimento é o mesmo preenchimento. Do mesmo jeito aqui no cortar, o preenchimento aqui também é o mesmo, vermelho, e aqui é o preenchimento total, né? O tipo de linha. E aqui no existente, ou seja, o existente é aquele que não vai ser demolido, as paredes que já existiam, ou seja, já existiam no nosso projeto, mas não vai ser demolido. Essa parede do muro, toda do muro, por exemplo, eu não vou demolir o muro. Eu não pretendo alterar praticamente nada no muro, somente a pintura, né? Então ele vai permanecer no meu projeto. Então, o existente aqui eu gosto de colocar nessa cor preta. A cor preta vocês podem colocar a cor que vocês preferirem. Então, essa é a parte aqui das nossas fases no nosso Revit 2020 ou qualquer que seja a versão que você esteja utilizando. Eu venho aplicar, eu posso dar um OK aqui para fechar. E como é que eu posso configurar isso? Por exemplo, se eu tenho essa parede, vou aqui, por exemplo, eu vou aqui inserir um deck. Vou aqui inserir um pequeno deck aqui. Botar aqui umas paredes. Uma parede aqui no nosso deck. Vou colocar aqui. Não vou, não vou me ater muito aqui. Vou só colocar aqui só para vocês terem uma noção como é que a gente pode fazer. Vamos supor que isso aqui é um deck que eu vou colocar aqui na parte da frente da minha edificação. Esse deck, como a gente vai construir depois, não existia esse deck no começo da obra, vai existir agora depois no final da obra. Então, qual foi a fase que ele foi construída? Foi na fase de projeto. Na fase existente, ele não existia ainda. Ele começou a existir na fase de projeto. E fase demolida? Nenhuma. Nenhuma porque ele não vai ser demolido, ele vai continuar lá. Eu venho aqui em aplicar e pronto, já foi utilizado. Aqui, fase criada, fase de projeto e fase demolida também nenhuma. Pronto, já está aqui inserido. Vocês veem aqui que eu posso mudar a tonalidade para realista ou cores consistentes. E o que é que a gente pode ver aqui mais? Por exemplo, se eu tenho aqui uma outra parede aqui, vamos supor que eu já tivesse outra parede aqui, vou criar outra parede. Essa parede que eu criei, vamos supor que ela existia na fase criada, na fase inicial, né? Ela já existia. E eu quero que ela seja demolida, ou seja, na fase demolida, ela vai, a gente tem a fase criada, que é a fase existente, né? E a fase demolida é a fase de projeto. Ou seja, ela vai ser demolida na fase de projeto. Então, ela fica na tonalidade vermelha, ela vai ser demolida. E é assim que a gente vai configurando. E no final, o que é que a gente vai fazer? A gente vai separar aqui no nosso navegador do projeto, a gente vai separar os tipos de planta de acordo com a fase. Na fase inicial, eu vou aqui clicar nessa fase inicial. Vocês veem que na fase inicial eu vou ter todo o projeto inicialmente, antes de ser feito qualquer alteração no projeto, a gente vai ter esse projeto aqui. Então, essa é a fase inicial. A fase final, eu vou ter outro projeto aqui na fase inicial, não está totalmente configurado, como vocês veem. Vocês veem que apareceu aqui já o meu deck aqui com os pilares do deck e tudo mais. Essa é a fase final. E a fase de reforma, que é a fase que eu já havia mostrado a vocês, vai estar dessa forma aqui. E como é que a gente pode configurar, como é que a gente pode configurar esse projeto dessa forma? Eu vou aqui excluir todos esses projetos, acabei de excluir para que eu possa ensinar vocês. Aqui a gente já tem aqui o nosso projeto, a nossa planta de piso de reforma. O que é que eu vou fazer? Eu vou duplicar a vista, duplicar com detalhamento. Vou colocar aqui como térreo fases final, né? A fase de como é que o projeto vai ficar no final.
E é, eu venho aqui no filtro de fase. Vocês veem que a gente tem aqui o nosso filtro de fase. E no nosso filtro de fase eu vou colocar ele como final. Ou seja, já apareceu aqui como final. Eu vou colocar aqui como cores consistentes. E já está aqui feito nosso projeto final. Vocês veem que esse filtro ele vai estar justamente disponível aqui. Que é justamente aquela configuração que a gente fez. Como é que vai ficar no final nosso projeto? Vai ficar com o que tiver de novo, vai ficar exibido por categoria. A parte existente vai ficar exibido por categoria. O demolido não vai ser exibido, por quê? Porque ele não vai estar mais no projeto, né? Ele vai ser demolido, então não vai estar exibido no projeto final. E também o temporário também não vai estar exibido. É justamente essa configuração que a gente botou. Eu posso duplicar novamente a vista com detalhamento. E se eu duplicar e renomear, a gente já tem aqui a fase de reforma, a gente tem a fase final. E eu vou colocar aqui o projeto inicial, como é que ele era inicialmente. Eu venho aqui em filtro de fase e vou alterar esse filtro de fase para a fase existente. Pronto. A gente tem aqui a fase existente. Já está todo. Vocês veem aqui que a gente tem 2 quartos, um banheiro. Essa parede eu botei só para exemplificar para vocês, mas eu vou até excluir essa parede que não existe no nosso projeto e assim por diante. Aqui nessa fase de reforma, como é que vai estar o filtro de fase? Vai estar como reforma. Vocês veem aqui que está como reforma. E no filtro de fase a gente vai ter também o show all, né? Que é mostrar tudo. A gente não interessa esse filtro aqui, a gente vai deixar aqui como reforma, e é justamente isso. Agora, como é que vai ficar toda essa configuração aqui na nossa planta? Vocês veem aqui que eu já estou com uma planta inserida, e eu já até inseri uma legenda aqui para mostrar para vocês como é que a gente pode inserir essa legenda de forma simples. Vamos aqui na fase da reforma. Eu vou criar aqui 4 paredes. Vou aqui criar 4 paredes. Uma parede. Vou aqui deixar no espaçamento de 0,8. 2 paredes. 0,8 novamente, 3 paredes. E 0,8 novamente, 4 paredes. Agora eu vou alterar elas aqui. Existente, nenhuma. Pronto, vou colocar os tipos que a gente já tinha configurado aqui. A gente tem aqui o amarelo, o preto, o vermelho, que é o que vai ser demolido. Pronto, amarelo, preto, vermelho e o temporário, né, que é como se fosse os barracões do nosso projeto. Pronto, são essas 4 cores. O que é que a gente pode fazer? Eu venho aqui em captura de tela. O que é que eu faço? Em captura de tela, eu tiro uma foto aqui do nosso projeto. Posso até dar um zoom aqui maior, vou dar um zoom aqui maior para ficar mais destacado. E agora eu vou fazer uma captura de tela aqui. Vou salvar essa captura de tela, eu posso salvar, mas como eu já fiz aqui no meu, eu não preciso fazer isso. O que é que a gente vai fazer? A gente vai criar uma legenda, nova legenda, e nessa legenda eu vou colocar aqui legenda construtiva. Vou botar um ponto porque eu já criei aqui no meu projeto. E nessa legenda construtiva, a gente vai inserir aquela imagem que a gente acabou de criar na nossa captura de tela aqui, ferramenta de captura. E vocês veem que vai ficar dessa forma. Aqui a gente tem a imagem que eu fiz aqui na minha captura de tela. E a gente coloca aqui uma legenda superior, simplesmente com o nosso texto. Coloquei aqui um texto 7mm Arial. E vamos colocar aqui a representação de cada legenda, também com texto. Com o texto a gente vai representar cada legenda, demolir, construir, construção temporária e permanecer.
vai permanecer, né? Então, eu fecho aqui e simplesmente lá nas nossas plantas, vou aqui até excluir novamente, na nossa planta a gente insere aqui essas legendas construtivas. Inserir aqui as legendas, agora lá no nosso projeto, eu criei só para tirar como base, AD, aqui, pronto. Eu vou excluir essas paredes que eu criei só para utilizar como base. Pronto. A gente já tem a nossa legenda construtiva. Já mostrei para vocês toda a configuração das paredes. E é isso. Infelizmente, pelo menos eu acho que não tem uma opção no Revit em que a gente possa criar aqui essa legenda construtiva de forma automatizada. Mas a gente tem essa forma aqui que também é bem bacana e vocês podem estar utilizando. Um grande abraço e te encontro na próxima dica.